O vídeo de hoje é de dentro de uma sala de aula aqui em Londres. Para quem sabe, você está aqui aprendendo inglês desde o nível básico, pode ser intermediário ou avançado. Uma sala de aula como essa da Malvern House, você tem esses quadros inteligentes que eles são ligados ao computador e tornam a aula do professor mais dinâmica. As cadeiras dos alunos confortáveis, bem para quem quer estudar inglês mesmo. E aqui um pouco do que vocês têm da rua, o tempo inteiro passando transporte público. Nessa região que se chama-se King's Cross, daqui você pega trem para qualquer lugar do Reino Unido. Vou mostrar um pouco mais essa escola, vou caminhar inclusive aqui mostrando outras salas de aulas que seguem o mesmo padrão da que eu mostrei agora. Então dá para ver que é uma escola moderna, são 18 salas de aulas, 2 andares. As salas de aulas, elas têm até 15 alunos, normalmente são de 10 a 12 alunos. Vai depender muito do nível de inglês que você vai estar, porque a ideia é que você esteja estudando com alunos que têm o mesmo nível que você. Uma coisa que é muito comum de se zelar na Malvern House é pela qualidade de ensino. Os professores têm certificação CELTA, Delta, que para quem não faz ideia, são certificações muito importantes para garantir a qualidade de ensino dos alunos. Existe uma área comum, onde os alunos nos intervalos eles utilizam, que já está mais no final do dia, então você não vai ver tanto aluno por aqui. E além da interação que os alunos têm aqui nesse espaço, são feitas diversas atividades fora daqui. Então, às vezes, um professor ou um líder vai acompanhar os alunos para fazer um passeio no Big Ben, na Tower Bridge, no Hyde Park. Para quem não sabe, aqui em Londres, o museu é gratuito. Já é algo que alivia muito no custo final para quem vai estudar e também quer passear um pouco. Como eu mencionei, eu passando por várias salas de aula para vocês entenderem um pouco, né, do que é a estrutura de uma escola de inglês com qualidade de ensino. Acho que é bom frisar muito nesse assunto. E aqui você vai encontrar alunos do Brasil, do Japão, do Oriente Médio, da América do Sul, da Europa. E aí esse mix de nacionalidades é o que faz também com que enriqueça o seu conhecimento cultural, a sua troca de aprendizado com essas pessoas. Porque, como eu já disse, vocês estarão no mesmo nível de inglês. As aulas, elas podem ser na parte da manhã, podem ser na parte da tarde, ou pode ser até na parte final da tarde, depende da quantidade de horas que você vai estudar por semana. Os alunos são assistidos constantemente pelos professores, pela equipe de apoio, que é a área onde os alunos também podem utilizar para fazer atividades pós a sala de aula, uma sala mais silenciosa. Recepção aqui com a turma aqui, ó, porque aqui dando suporte para alunos. O Luca trabalha aqui, é um brasileiro, então dá suporte para os alunos que às vezes não falam nada em português, junto com algumas outras facilidades que a escola oferece. Isso aqui me chamou a atenção, por exemplo. A plaquinha aqui está explicando que os alunos podem 2 vezes por semana ter uma aula particular com uma professora. Se eles estiverem mais inibidos, estiverem com vergonha, podem falar de gramática, podem falar de comunicação, podem falar de dicas aqui em Londres. E sobre acomodação, existe basicamente 2 tipos de acomodação que a escola oferece. Você tem as residências estudantis, que fica a 200 metros aqui da escola. Já existe uma outra que fica a 15 minutos a pé e uma outra que fica a 15 minutos de metrô, 15, 20 minutos. Eu prefiro ficar numa casa de família, e aí essas casas de família vão ficar na zona 3, zona 4. A região central de Londres chama-se zona 1. 3 e 4 é um pouquinho mais afastada, mas não muito. A gente está falando em 35, 40 minutos, em alguns casos 1 hora de distância, dependendo da família que você vai ficar. As famílias, elas são certificadas pelo British Council, lembrando que é sempre uma experiência adicional passar um tempo numa casa de uma família. Londres é uma cidade super vibrante, que recebe muito bem as pessoas do mundo inteiro, faz com que todo mundo sinta muita vontade. Em alguns casos as pessoas falam, o britânico é mais fechado, mas ao mesmo tempo não se importa com nem o perfil das pessoas, do estilo que as pessoas têm. Então todo mundo tem muita liberdade de ser como quer ser. Alguns querem focar mais em diversão, outros querem mais focar em cultura, outros querem focar mais somente nos estudos. Então é respeitado a sua escolha, independente de qual seja ela. Em outras palavras, a diversidade em Londres é algo que tem uma aceitação muito bacana. Reforçando que meio de transporte funciona muito bem,
como eu mostrei para vocês algumas vezes, passam aqui os Redbus, que são os ônibus que te levam para vários lugares. Você tem o metrô, que é o metrô mais antigo do mundo. Você tem trem, que consegue te levar para outras cidades do Reino Unido ou para localidades mais distantes, aqui mesmo em Londres. E quando a gente fala de custo de vida por aqui, a acomodação ela pode ter uma variação enorme, dependendo de onde você vai morar, se você vai morar sozinho, se você não vai, quanto tempo você vai passar. Mas tirando a acomodação, eu diria que o custo de vida com a alimentação e com o transporte vai gerar em torno de 400 libras por mês. Para finalizar, aqui em Londres você não precisa de visto prévio. Um brasileiro pode ficar estudando por até 6 meses sem visto. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa opção, já mostrando para vocês, quem sabe, a sua futura sala de aula. Se gostaram, compartilhe com seus amigos e, quem sabe, nos esbarramos aqui em Londres ou pelo mundo. Valeu!